Às 46 minutos, confirmando 6h46, já na sequência aqui a nossa série de entrevistas à consciência negra, hoje um pouco mais cedo, né? Nossos convidados já estão por aqui. Vamos tratar sobre a laicidade, irmandades, africanidades e religiosidades. Combater intolerâncias religiosas pelo respeito à diversidade cultural brasileira. Aqui nos estúdios, André Vicente, artista plástico, professor da Rede Pública de Ensino, licenciado em História e mestrando em Histórias dos Sertões pelo FRN, e o Pedro Chambaril, membro definidor da Irmandade do Rosário de Caicó e do Quarteirão do Sabugi, e presidente da Associação Comunitária e Cultural dos Amigos dos Homens Pretos de Caicó. André, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes da Rural, todos que nos escutam pela rádio, pela internet. Um bom dia a todos, e vamos falar nesse assunto que eu acho que é extremamente pertinente. E eu queria só fazer um acréscimo ao que você falou. Graças a Deus, já mestre em História. Viu? Passa daqui o seu currículo aqui, começa lá com, né? Mas tá tudo bem. Que bom então, né? Então já é mestre, né? Pedro Chambaril, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, amigo Marcos Dantas, amigo Geraldo Dantas, os ouvintes, os internautas que estão nesse momento nos acompanhando. Olha, eu só tenho a agradecer a gentileza de vocês terem nos proporcionado esses momentos de alegria que é realmente conversarmos sobre a questão da raça negra realmente, e por que não falar da Irmandade do Rosário, que para mim é uma felicidade muito grande. André, quando se fala em intolerância religiosa, a gente às vezes acha que isso acontece no sul, distante aqui do Seridó. Acontece aqui em Caicó também? Olha, parece que perversamente isso está instalado no mundo, né? Inclusive agora trazendo do outro lado do mundo, vamos dizer assim, a gente está vendo uma guerra que se justifica pela questão religiosa, né? A gente vê as pessoas morrendo, a gente está vendo as pessoas sendo dizimadas, e o que se justifica são trechos bíblicos, trechos da Torá. Então isso não é uma coisa somente nossa. Porém, trazendo para cá, para o sertão, né, a gente vê com grande tristeza quanto ainda precisa se caminhar para se estabelecer que nós vivemos num país laico, que embora seja uma questão de lei, mas não é aplicada na prática, onde as pessoas ainda entendem que existe uma religião hegemônica, uma religião que manda, o cristianismo. Olha, o Ocidente é cristão, então quem discordar com isso vai ter que ser dizimado, vai ter que ser brutalizado, né? Eis uma pergunta dentro da sua pergunta. Então é isso que fica. É como que o outro não tem direito, né? A alteridade do outro é desrespeitada, e a gente não pode. Só o que vale, só o que é válido é o que é meu. E o pior de tudo, Marcos, que este que a gente considera, ou que uma parte das pessoas considera que é o correto, que é o cristianismo, por exemplo, ela é uma coisa que tem que ser imposta. Quando o próprio a personalidade máxima do cristianismo, que é Jesus, por exemplo, que se tornou o Cristo, né, a partir da sua ascensão, ele tem uma liberdade, ele dá uma liberdade a todos para que cada um siga seu caminho e cada um tenha o seu entendimento, né? Quando a gente vê em vários pontos bíblicos, por exemplo, que eu não quero nem entrar nessa questão aqui, mas quando a gente vai ler os textos bíblicos, a gente vai vendo que o Jesus, que se torna o Cristo, né, ele vai encontrando pelo meio do caminho dele um monte de figuras que não correspondem à religiosidade dele, mas ele não vai questionar isso. Ele vai apenas pregar uma coisa: amor. Ame o outro como você gostaria de ser amado, faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. O próprio Cristo, que vai, vamos dizer, o representante dessa religiosidade, que é a hegemônica, que é o cristianismo, esteja ela dividida em evangélicos, ou católicos, ou ortodoxos, ou espíritas, que também se entendem cristãos, mas parece que esse entendimento dessa laicidade, dessa escolha, inclusive de não ser, né? Inclusive de não ser, porque a gente tem que respeitar os que são daquela ou daquela outra religião, mas aqueles que também não são de religião nenhuma, né? E isso é onde se impõe esse preceito, essa primazia da laicidade.
né? Então o Brasil é um país laico, onde cada um pode escolher a sua religiosidade e exercê-la, mas, inclusive, não exercer nenhuma, não ser de nenhuma, né? Alguém pode dizer assim, olha, eu não creio em Deus, eu não sou de nenhuma religião, e essa pessoa tem que ser respeitada por isso. Essa como eu já disse, a primazia do conceito da laicidade. Porém, aqui no Brasil, e particularmente aqui na nossa região, parece que essas coisas ficam muito mais arraigadas e a gente não compreende, e que os outros também têm direito de exercer com plenitude a sua religiosidade. Pedro, a resistência com que vocês, por exemplo, enfrentam para poder manter de pé as tradições da Irmandade do Rosário, né? Por exemplo, é um sinal de que realmente a gente pode até fazer uma comparação dessa resistência com o preconceito ou não? Ou vocês acham que, por exemplo, isso com o passar do tempo vai crescer mais ainda? Olha, amigo Marcos, amigo Geraldo, amigo André, os ouvintes, olha, veja só, isso é uma pergunta realmente pertinente, veja só, nós da Irmandade do Rosário, nós temos realmente esse legado de conduzir a nossa fé. A Irmandade do Rosário só vive porque realmente ela tem a fé em Nossa Senhora do Rosário, tá entendendo? O preconceito sempre existiu e sempre vai existir. Agora, o que passa por tudo isso, a sustentabilidade, é a nossa fé. O negro, aqui no Seridó, principalmente, ele tem sofrido muito, realmente, para conduzir a sua fé. Além das dificuldades, por depender de pessoas realmente pobres, realmente, todas elas oriundas da África, descendentes africanos, né? Então esse pessoal tem essa dificuldade de realmente ser visto realmente com as questões sociais, até mesmo religiosas, criticar devido àquela dança que os negros têm, que na realidade a gente chama dança, mas eles são rituais religiosos, é o respeito. Quem conhece a religiosidade da nossa Irmandade do Rosário se emociona com o bate dos tambores. E quem não conhece fica achando que é uma dança comum, uma dança qualquer, mas que não é. Ali representa a nossa fé. A cultura, sim, existe, a cultura africana, mas 100% religiosa. Então, o preconceito, e agora com esse racismo estrutural que nós temos, realmente, que é outro debate, mas não existe mais debate hoje que não seja preciso realmente falar no preconceito, no racismo, isso no meu entendimento. Então, hoje, existe ainda um preconceito, no meu ver, mais somado, que é realmente a questão estrutural. Você brinca com o negro achando que é só uma brincadeira. É tipo a coisa, batendo no seu ombro, você sendo negro, dizendo, negão, você é meu amigo, negro da alma branca. Uma frase preconceituosa, realmente. Mas é aquilo que eu digo, por trás disso está o que faz a gente andar, que é a nossa fé e Nossa Senhora do Rosário. Pegando esse gancho da fala do Pedro, André, você acha que, por exemplo, quem pratica o preconceito porque não conhece, não tem um conhecimento, pergunta isso porque eu me lembro de um recente vídeo, né, onde alguém aqui no Seridó fez até uma montagem, colocou lá a dança maravilhosa dos Negros do Rosário e colocou por fundo a música do Saci Pererê, né? Claro, preconceito inclusive, né? Preconceito, sim, claro. Agora, os preconceitos vêm de quem não conhece, por exemplo, as pessoas praticam preconceito sabendo realmente que estão praticando. Olha, essa pergunta, agora fazer como eu chamaria, essa pergunta é realmente pertinente, porque eu acho que a resposta ela tem dois vieses aí. O primeiro é que existe uma ignorância muito grande, eu acho que ela vem acima de tudo. Acho que a falta de ignorância da nossa gente, aliás, a ignorância e a falta de conhecimento, de esclarecimento da nossa gente, e quando eu digo nossa gente, estou falando do Brasil de uma forma geral, é muito grande, né? Então, quando chega aqui no sertão, nós somos, além de ignorantes em grande parte, em grande soma das coisas, nós também somos regados assim, a uma dureza, a umas questões coloniais que ainda estão muito impregnadas na sociedade. É a primeira. E a segunda é a perversidade. O povo negro foi tratado com tanta perversidade durante 350 anos, ou mais de 350 anos de escravidão, onde homens e mulheres foram trazidos de suas terras, de suas casas, de suas pátrias, para serem escravizados, e aqui viveram, e aqui deram continuidade ou modificaram seus caminhos, que
é interessante, como disse Chambaril, dentro dessa questão do racismo estrutural, que as coisas não mudem, não saiam de lugar. É interessante, eu vou até abrir um parênteses, que é assim que a gente fala quando a gente está conversando, que aquele neguinho, aquela neguinha, fique sendo a sua empregadinha, não estude, não faça nada, e ela reproduza, porque quando ela tiver o filho dela, a filha dela, vai ser o outro neguinho que vai ficar lá limpando sua cozinha, seu chão, lavando seu carro no meio da rua, sim senhor, não senhor. Então, eu acho isso muito preocupante, e isso vai caminhando em vários âmbitos, inclusive no religioso, que é o tema de hoje que a gente está trazendo aqui para tratar, né? Então há uma perversidade, sim, há uma ignorância de grande parte, onde as pessoas, elas não compreenderam ainda, algumas pessoas de bem, pessoas que não são mal intencionadas, mas elas são levadas pela cultura. Então eu escutei e escuto muita coisa, como essa frase que Chambaril disse, você é um negro de alma branca. Quer dizer, você tem alguma coisa de branco em você que dá para lhe salvar. Como se a alma tivesse cor, né? E pior, porque quando diz isso, Marcos, está dizendo assim, olha, você não tem nada que preste, mas a sua alma ainda dá pra gente botar aqui num quarador e salvar você, né? Se não fosse isso, você estava ferrado. Então, quando a gente escuta frases como, por exemplo, o móvel que está do lado da cabeceira da cama, né? As mesinhas de cabeceira do lado. É o criado mudo. Por que criado mudo? Porque eram esses negros que ficavam durante o sono, velando o sono daqueles seus donos, né? Um segurando um pinico para quando ele acordasse no meio da noite em algum momento e precisasse, e o outro vai ficar abanando se fizesse calor. Então eles não podiam fazer barulho, eles não podiam fazer movimentos, que era para não atrapalhar o sono daquele senhor, daquela senhora. Então, brancos, obviamente. Por isso que daí vem a origem do criado mudo. O criado mudo, né? E a gente aí... Hoje a política, as buscas de reparação vão trazendo à tona essas coisas. E uma colega minha, uma vez, na ignorância dela, disse isso. Eu acho um mimimi danado. Olha, o povo preto tem um mimimi de tudo no mundo. Não. Nós só queremos ser tratado com igualdades. Queremos que, já que não há uma reparação de fato, que não vai poder reparar para quem foi. Então, tem que se trabalhar do que está para diante, né? Então, pelo menos respeito. Me respeite enquanto você deseja ser respeitado, né? Então, quando você me pergunta, é ignorância ou é maldade, né? Perversidade? Eu digo, é os dois que se somam e potencializa isso, que é muito... Por exemplo, as pessoas, eu vi muitas músicas que falam sobre coisas... Eu tava fazendo uma seleção um dia para fazer um trabalho com alunos sobre isso, e me lembrei de Caldas, Luiz Caldas, que ele disse que não canta mais pela ignorância. Ele gravou a música da Negra do Cabelo Duro, que não gosta de pentear, gosta de pentear. E isso foi bom, foi engraçado, foi durante um tempo em que aquele momento, aquela concepção da brasilidade se apresentava, e quando os negros estavam entrando num palco, né, da música artístico brasileira, e trouxe o axé, que hoje se consolidou como axé music. Mas ele disse que também viu o outro lado da música dele. Se ele trouxe a música com uma intenção, a música tomou uma outra conotação, e as pessoas passaram a utilizar isso para achincalhar as pessoas negras que têm cabelo crespo, e que todo mundo diz assim, olha, tem o cabelo ruim. Qual é o cabelo ruim? O cabelo ruim é o cabelo quebrado, cabelo seco, cabelo sem estar cuidado. Independente de ser crespo, independente de ser liso. Mas é por isso que, inclusive, a gente vem sempre tocando essa tecla de que é um processo, né? Por exemplo, nós somos educados, criados, achando que, por exemplo, essa música não tinha nenhum tipo de preconceito, palavras como denegrir, clarear, não seriam palavras racistas, né? Só que hoje a gente consegue compreender de que, na verdade, é preciso reparar tudo isso, né? Isso. Você acredita que essa nova geração vai ser menos preconceituosa, menos racista do que nós somos no passado, por exemplo? Eu vou começar lhe dizendo que eu espero que sim, porque está havendo hoje um movimento muito grande, uma tomada, eu acredito, de consciência, porque você veja, durante algum tempo as nossas pessoas, trazendo de novo para o campo da religiosidade, que é o nosso tema de hoje, entendeu que nós tínhamos uma religião
que é a religião certa, que seria o cristianismo, nas suas vertentes, como eu já falei anteriormente, mas teriam as subalternas, as religiões subalternizadas, que ficariam ali nos seus cantos, fazendo suas apresentações, seus encontros. Porém, elas não teriam direito de alçar o palco principal, de ser reveladas socialmente. E agora nós estamos vendo nesse processo decolonial, onde os negros estão se conscientizando, as negras, você vê essas negras maravilhosas de Caicó agora, tudo soltando seus cabelos e deixando os alisantes que servem ao comércio, que servem... E nunca vão ser brancas porque alisaram o cabelo, nunca vão ser brancas porque tornaram o cabelo loiro. Mas, se esse usar de cabelo for, por exemplo, uma fala política, eu vou fazer minha intervenção com o meu cabelo pintado de loiro, sendo eu negro. É uma coisa. Mas quando você faz para você tentar modificar-se, para você se igualar, e eu ser igual a Marcos Dantas, porque Marcos Dantas é branco e tal, e eu, Geraldinho, é branco, então eu também tenho que ser porque ele só cabe branco, então você está perdendo o jogo. E quando o processo acontece dessa forma que está acontecendo agora, dos negros se entenderem negros, e eu sou negro do Rosário porque eu defendo a minha cor dentro dessa religiosidade branca. Eu vou ser católico, cristão católico, mas vou levar o meu batuque. Porque você imagine, quando você vê, por exemplo, os negros do Rosário estão lá. Eu peço licença para utilizar um termo aqui. Estão lá de forma subalternizadas, dentro de uma religiosidade a qual eles foram trazidos para dentro dela. Porém, aí a gente vai pensar em Sertor, quando vai dizer assim, há uma burla disso aí. Eles estão lá, mas eles estão tocando tambores. Eles estão lá, mas eles estão tocando pífano. Quando entram dentro da igreja, ou quando saem com a rainha, com o seu rei, com sua rainha, e quando saudam Nossa Senhora Branca, eles saudam com tambores pretos. E, inclusive, não sei se vocês concordam, mas a impressão que eu tenho é que, por exemplo, as festas do Rosário aqui do Seridó, elas são as festas dos negros, porém organizadas pelos brancos, né? Você não vê quase negros na comissão organizadora, né? Você não vê quase negros, por exemplo, da frente dessas festas. Eu estou errado com essa afirmação, Chambaril? Não, meu irmão, você enfatizou realmente um diálogo realmente que é verdade. Aí, puxando pelo que o amigo ia conversando aí, veja só, por que isso acontece? Porque nós negros realmente aceitamos isso, tá entendendo? Olha, como o tema aqui é religiosidade, a Irmandade do Rosário, por exemplo, só para somar com o que o amigo está falando aí, veja só, André sabe disso, a Irmandade do Rosário tem seu corpo de organização. Por exemplo, antigamente, o contador, que dava o nome de cadernista, o responsável por alguma grana que entrasse, tinha que ser pessoas brancas. Olha, a produção feita por negro, mas quem recebia era o branco. Por que isso? Tá entendendo? Hoje em dia temos também alguns setores que, para falar sobre negro, muitas vezes botam uma pessoa branca. Não, gente, tem negros capacidade de fazer diálogo, defender sua própria bandeira, sua etnia, tá entendendo? Então, tudo isso é uma questão de, eu chamo, André, de processo, que a gente tem que lidar com ele, tá entendendo? Eu fico muito feliz que em Caicó hoje nós estamos se organizando mais, nos valorizando mais. A dificuldade é grande, imensa, mas com a grande possibilidade da gente entrar nos trilhos. Porque antigamente, André e amigos ouvintes, a Irmandade do Rosário, ela se resumia realmente 100% na fé. O negro que ia para dentro daquela dança era em homenagem aos seus rituais, que eu acabei de dizer, a Nossa Senhora do Rosário. E nós sabemos que por trás disso também tem uma grande cultura da Mãe África, né? Então, juntando aos dois, para isso somar e não morrer, precisa um entendimento social. O negro hoje, principalmente aquelas crianças, são discriminadas, uma discriminação realmente que a gente nem percebe, mas André, só quem está dentro percebe. Por exemplo, eu já vi pessoas da Irmandade do Rosário que dançam, né, no grupo, com seus 12, 13 anos, começa a namorar. Aí começa a namorar uma menininha clara, certo? Isso é verídico. O que é que acontece? Aquela menina começa, as amigas delas, criticar. Ei, seu namorado é daquela dança dos negros.
parece uns macaquinhos pulando, entendeu? Você escuta isso realmente? Já aconteceu isso, tá entendendo? Então a gente precisa ter o maior cuidado de quem vir para a Irmandade realmente ser pessoas que realmente tenham conhecimento de ensinar e passar todos os legados da Irmandade. Saber que aquela criança, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce com questão discriminatória e nem racista, mas é a sociedade que faz o racismo crescer e explodir como é na nossa cidade. Então a gente precisa ter esse cuidado de exemplar, cuidar. Eu acredito muito nas crianças, das famílias. Puxando mais para Caicó, veja só, essa semana tivemos um encontro na escola Vila Grande Cabrita. Eu estava lá com o pessoal, com os dançarinos, me emocionei com o entusiasmo das crianças, certo? Lá, o adulto alvo era só criança entre 8 a 14 anos, né? Dá para ser criança e entrando na adolescência. O quanto eles ficaram empolgados com a dança dos negros. E todos perguntando, o que é que a gente faz para entrar? O que é que eu faço para ser da Irmandade? O que é isso? Como é? Gente, então eu acredito muito que as escolas realmente têm seu legado. É preciso realmente pregar, Marcos Dantas, que uma cultura que nem a nossa, além de ser religiosa, ela é viva e tem que ir para a sala de aula. Eu acredito muito na mudança sobre isso aí. Abraçar aqui a nossa amiga Camila, né, filha do nosso amigo Paraú. Ela coloca, quando fala inveja branca, por exemplo, como se a inveja branca fosse boa, né? A inveja branca, viu? O que veio do branco é ótimo, né? Mas tudo que se relaciona ao preto é demonizado. Então, trazendo mais para as religiosidades de matriz africana, é preciso que passamos, Marcos, aí o Sobré foi muito feliz quando ele fala dessa coisa da escola, trazer do conhecimento, né? É preciso que a educação seja mais aberta. E existe uma lei, né, desde 2003, a 10.639 de 2003, que quando o presidente Lula entra naquele primeiro momento, ele estabelece a questão de trazer o estudo da África para o Brasil, para a sala de aula. Porém, isso é muito capenga. E ainda se faz pequenos. No dia do dia do folclore, pinta o menino de Saci Pererê, botou um negócio. A gente tá homenageando os negros. No dia da consciência negra, aí faz um desenho de zumbi. Gente, mas não traz a real participação do negro como um dos vetores que elevaram esse país. Eu vou dar um exemplo aqui clássico que eu sempre falo nisso, trazendo a questão da religiosidade, Marcos. Nós, em determinado ponto da nossa carreira escolar, a gente vai estudar sobre a criação das cidades, as polis, aí estuda mitologia grega para compreender a presença greco-romana nas estruturas, inclusive na arquitetura e etc, na política e etc. Então a gente estuda os deuses romanos, greco-romanos, né, Apolo, não sei quem. Mas a gente não estuda a mitologia iorubá, que, por exemplo, veio uma leva gigantesca de negros para o Brasil e trouxeram sua religiosidade, sua fala, sua língua em iorubá, e a gente deixa de mão. Aí nós temos aqui em Caicó, por exemplo, no mercado público, para quem passar pela Avenida Seridó, vai ver lá no mercado público, lá em cima, no meio, no topo, uma esfinge do Hermes, um deus grego, que representa o senhor do comércio. Ele, até nas moedas tinha efígie de Hermes. Então, o senhor do comércio. Hermes é aquele deus que mora entre os humanos e de quando em quando ele vai ao Olimpo dar notícias a Zeus de como anda a vida entre os humanos, de como é que os humanos estão se relacionando, o que estão conversando, o que estão negociando. Então, Hermes é o senhor do comércio, da comunicação e vive entre dois mundos. A terra entre os humanos, que ele gosta muito, ele se identificou com os humanos, e com o deus lá no Olimpo. Mas nós temos essa mesma personalidade na mitologia urubá, que é Exu. E se achou de demonizar esse orixá, Exu, que poderia estar lá, ao invés de... Porque ele se tornou brasileiro. Ele está nas religiões de matriz africana, todas elas, Exu
transita. E transformaram Exu num demônio. Quando na religião iorubá não existe a figura do demônio. Mas quando se fala em Exu, está se falando em demônio para as pessoas. Porque isso, aí vem aquilo que você me pergunta antes. Por que as pessoas demonizam? Porque são perversas ou porque são ignorantes? Primeiro porque são ignorantes. E depois fica ali, já que eu estou aqui, vou ficar aqui mesmo, entra com a sua perversidade. E não quer aprender, inclusive. Exatamente. E quando às vezes eu vou fazer uma fala no canto, eu digo, olha, não vou querer saber aquela história, não sei, não quero saber e nem gosto de quem sabe. Porque é preciso que saibamos. Então, na religião urubá, não tem a figura do demônio. Então, Exu seria aquele senhor do comércio, o senhor das encruzilhadas, o senhor da comunicação. Você que está aqui hoje na rádio, saiba que na religião iorubá, para o povo de Candomblé, você é regido, é protegido por Exu. Então, cabe, por exemplo, para quem acredita, todas as segundas-feiras, essas pessoas agradecem a Exu e diz Laroye Exu, que é agradecendo e pedindo proteção, axé, para que eles possam dar continuidade aos seus dias, principalmente quem é da comunicação, como você, que é do comércio. Quem transita entre as encruzilhadas da vida precisa da proteção de Exu, segundo os iorubás. Então, a questão aqui é que a gente precisa ficar bem clara, ninguém quer tomar espaço de ninguém, nem tomar religião de ninguém, nem fazer com que a sua religiosidade seja apagada, mas sim apenas o direito de exercer a sua religiosidade, a sua crença, a sua fé, de acordo com o que você tem direito. Porque é interessante no Brasil, e aí, como fazemos parte desse Brasil, a gente entende que a gente tem o direito, mas o outro não tem. Então eu tenho o direito de ser evangélico e chegar, ou ser testemunha de Jeová, ou ser budista, ou ser o que eu quiser, e chegar na sua casa e dar uma revista e pregar sobre a palavra. Um dia tem um homem na minha casa pregando para minha irmã, dizendo assim, e quando eu fui entrar, ele disse, você acredita na Bíblia? E eu disse, acredito, com licença eu vou sair. Não, mas eu... E ele insistiu. Então eu acho que há um desrespeito para as pessoas que não compreendem que a outra tem o direito. Você pode falar sobre sua religiosidade para mim, e eu posso falar da minha para a sua e a gente se respeitar. E você acha talvez alguma coisa curiosa dentro da minha religiosidade, né? E eu sou amigo de Xambaril. Eu sou um homem negro, Xambaril é um homem negro. Eu não pertenço à Irmandade do Rosário, mas defendo a Irmandade do Rosário porque eu conheço a realidade da Irmandade do Rosário, tanto quanto a realidade civil desses homens pretos que dançam lá, quanto a realidade religiosa deles. E sei que antes deles ser católicos, eles conheciam seus orixás. E quando eu falo disso, eu falo do povo que nos antecederam. Quando vieram de África para cá. Que chegavam, antes de entrar no navio, de seguir para dentro do navio, eles jogavam água sobre eles e dizia, seu nome agora é José. Seu nome agora é não sei quem, é não sei quem, não sei quem. E eliminava a possibilidade dos nomes. Quer dizer, essas pessoas foram retiradas delas tudo, inclusive o nome, ao qual ela se conhecia. Eu se chamava Zulu, mas agora não posso mais. Eu tenho que me chamar Chico porque você disse que sou Chico. E eu vou ter que atender agora para o Chico, que eu queira, que eu não queira, porque você é meu dono. E a partir daí diz também, Chico, você agora vai ser cristão. Você agora vai receber Cristo por sim ou por não. E eu não tive direito, eu tive que pegar meu orixá, transformar ele numa pedra. E no Brasil, eu cultuar uma pedrinha. Aí, diz assim, olha, hoje vamos fazer uma festa para o coração de Jesus. Mas eu sou preto, lá de África. Eu cultuava outra ideia, porque eu não conhecia Jesus. E eu cultuava Oxalá. Então, Oxalá, no sincretismo religioso, é aquela figura que está sincretizada com Jesus Cristo. Porque foi aquele que criou a terra. Foi aquele que recebeu o barro e fez o humano. Então, eles fizeram o que chama de sincretismo religioso, né? Na época. Hoje a gente fala de hibridismo. Então, são todas essas coisas que a gente tem que pensar e respeitar. Eu tenho que respeitar o outro aí entra aquela coisa que Xambaril diz, você diz, pelo entendimento, pela consciência. Consciência é isso, é esse entendimento que eu tenho de mim, do mundo. E isso também vai se modificando. O que eu penso hoje, amanhã talvez seja diferente. Porque eu consegui agariar o seu pensamento com o de Xambaril e somar o meu e ver o que é que dá nisso aí. Então, é esse respeito que é preciso para que a gente possa vivenciar as nossas religiosidades, cada um dentro da sua condição, do seu grau intelectual, do seu nível social, da sua cultura, sendo respeitada. É só isso. Então houve um evento muito, muito feliz essa semana na Câmara dos Vereadores, em que nós pudemos presenciar, Xambaril estava lá, pessoas de outras
denominações religiosas, pessoas cristãs, como o caso dos negros Rosários, que estavam presentes, e todos dançaram, todos se irmanaram, e todos estavam por uma só causa, que era a consciência negra. Pedro Chambaril, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer, mas eu queria aqui pegar o ensejo da oportunidade e falar, Marcos, pela questão dessa nossa associação, né? Associação Comunitária Cultural dos Amigos dos Homens Pretos de Caicó. O que é isso? O que é esse legado? Gente, amigo, queridos ouvintes, isso aqui vem dar o apoio jurídico, o amparo social à Irmandade do Rosário, que é carente nisso, tá entendendo? Por que dar esse nome tão longo, que muitas vezes o pessoal pergunta, Chambaril, por que esse nome dessa associação é tão comprida? Associação Comunitária Cultural dos Amigos dos Homens Pretos de Caicó. Já está dizendo, para quebrar realmente o preconceito, certo? Que muita gente entende como Irmandade do Rosário é para ser só negro. Só convive com a Irmandade, harmonicamente da Irmandade do Rosário, negro. Não, foi preciso se criar isso para quebrar as barreiras, que você, para pertencer à associação, você pode ser de outra entidade religiosa, mas que tenha o entendimento de sermos irmãos. A palavra irmandade, todos nós sabemos que é um substantivo feminino, significa fraternidade e tchau, vai por aí. Então, o legado dessa associação é isso. Ela vem dando apoio à questão social da nossa Irmandade, ao qual nós já temos cursos praticados lá na nossa sede, através dos contratos com essa Irmandade do Rosário. E aí, para não encontrar muita a conversa, a realidade eu quero só realmente chamar a atenção dos queridos ouvintes e amigos, pessoas religiosas que realmente nos contemplamos realmente com a felicidade de nossa cidade ser uma cidade tão pacata, tão humana, tão religiosa, gente, vamos dar as mãos, vamos somar, vamos ser realmente da Irmandade do Rosário. Está aberta aí as inscrições, qualquer pessoa pode ser da Irmandade do Rosário. Você apenas paga R$15 por ano, uma anuidade de R$15, participar das reuniões e somar, trazer projeto, fraternidade, união e paz. Esse é o nosso legado. Meu muito obrigado. Aqui no nosso WhatsApp, bom dia Marcos e convidados, parabéns aos amigos André Vicente e Pedro Chambaril, uma verdadeira aula de história, né? Abraçar aqui a nossa amiga Lúcia, né? Aqui na escuta, a professora, a nossa querida professora Bernadette também está aqui dizendo o seguinte, que conheço de perto o testemunho de resistência de André Vicente em todos os espaços, nunca se calando diante de atitudes discriminatórias. Felicito por isso e que todos sejamos capazes de construir uma nova história de respeito a todos os povos, raças e religiões. Obrigado, André, por sua participação. Obrigado, Marcos. 8h19, vou para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos conversar com o Dr. Marcos